Graça e paz, irmãos. Graças ao Senhor por mais esse tempo. Vamos rogar ao Senhor que Ele nos conceda a sua graça e ajude para que possamos desfrutar da sua provisão para esse tempo. Curvamos-nos diante da tua presença, Senhor, reconhecendo que tudo vem de ti. A graça, os dons, tudo vem do Senhor. A salvação vem de ti, Senhor. E nos encomendamos aos teus cuidados nessa manhã. Que o Senhor nos conceda as palavras espirituais para expressar o sentir do Senhor nessa manhã. Aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Nos ajuda para que juntos possamos ser edificados, Senhor. Encomendamos-nos às tuas mãos. Toma esse ambiente diante de ti. Toma os nossos corpos físicos. Nos ajude na vigilância, para que o nosso adversário não venha roubar as palavras, Senhor. Venha causar qualquer tipo de confusão nesse ambiente. Nós entregamos tudo ao Senhor e pedimos a tua ajuda, em nome de Jesus. Graças ao Senhor por esse tempo que Ele tem nos concedido para abordar esse assunto de tamanha importância, que é falar sobre epignosis, o conhecimento do alto. Como disse aquela canção, e que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Jesus. Só relembrando aquele primeiro versículo onde nós começamos, em 1 Timóteo 2,4, que diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem à epignosis da verdade, desse conhecimento pleno, perfeito, completo da verdade. Interessante que o Senhor nos chamou com esse foco, para que nós o conheçamos como Ele é. Por isso que Ele envia o seu Filho, porque o Filho expressa plenamente, como diz lá em Hebreus, Ele é a imagem, Ele é a sua hipóstase. Ele expressa plenamente quem Deus é. Falar de Deus, falar do nosso Senhor Jesus Cristo, como uma coisa meramente longe, distante de nós, que não possamos alcançar, não é por aí. Porque se fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho a nós. Temos que ter as palavras corretas para expressá-lo. Mas nós não podemos isolar de nós, nem colocá-lo, porque Ele sim, Ele está entronizado num alto e sublime trono. Mas aprove a Ele se tornar como um de nós e vir no Espírito e trazer toda a realidade e habitar em nós. Então nós não podemos falar de Deus, das suas grandezas, sem contextualizar que esse mesmo Deus altíssimo, sublime, supremo, que habita a eternidade, Ele quis sim se dar a conhecer a nós de maneira prática em epignosis. Senão as coisas ficam muito etéreas. E Deus não quis que as coisas fossem assim, etéreas, longe de nós. Já esteve em eras passadas, mas agora não. Agora Ele se deu a conhecer pela pessoa do seu Filho, e Ele quer ser conhecido em tudo aquilo que Ele é, Ele quer se dar a conhecer. Nós precisamos querer com Ele, da sua perspectiva,
Amém, irmãos? Eu senti que deveria retornar ao texto de 2 Pedro, capítulo 1, o verso 2 em diante, até o verso 11. Eu penso que tem algo aqui, como eu vinha falando para os irmãos, essa palavra epignosis foi utilizada 20 vezes nas Escrituras, no Novo Testamento. Somente Paulo utilizou-a 15 vezes, Pedro 4 vezes e uma vez o escritor aos Hebreus. E nós já falamos da eloquência de Paulo, falamos de Pedro, pescador, mas pelo Espírito Santo, tem algo assim na escrita de Pedro que traz esse assunto de uma maneira tão graciosa, esse assunto da epignosis, traz ela para no nosso dia a dia, para nós vivermos na prática essa epignosis, que é conhecê-lo de cima, o conhecimento do alto, da perspectiva divina. Porque Deus, sabendo a nossa limitação, na nossa gnose, no nosso conhecimento, Ele já sabia disso. Por isso que Ele nos dá epignosis, porque Ele quer ser conhecido. Então, por isso que não podemos isolá-lo quando nós falamos, porque Ele se deu a conhecer a nós. O mundo desprezou essa epignosis, mas nós não. Nós precisamos conhecê-lo em epignosis. Precisamos enfatizar esse assunto da epignosis, de Deus querer ser conhecido em epignosis. E nós precisamos também querer com Ele. Temos que ver a nossa responsabilidade, e aqui de novo eu vou falar. Os irmãos talvez, por que esse irmão fica falando isso? Eu preciso falar, para a gente tomar cuidado com o hipercalvinismo. Ou, como disse nosso irmão Dino, Teodoro Bessianismo, que foi um discípulo de Calvino, Teodoro de Bessa. Porque senão a gente começa a rotular as coisas, então Deus decidiu que aquele vai para o inferno, aquele vai ser salvo, e aí daqui a pouco a gente já para de pregar o evangelho, porque já está tudo resolvido. Cuidado com isso, irmão. E isso tem desdobramentos na nossa vida, no processo de santificação, porque Ele já fez tudo. Eu já passo a esquecer que eu preciso de cooperar com Ele, e as coisas ficam pelo meio do caminho, porque se essas coisas foram colocadas aí, se elas coisas são colocadas de maneira inadequada em algum momento, é um sentimentozinho aqui que vai indo, daqui a pouco são quilômetros de distância daquilo que Ele queria. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse assunto de hipercalvinismo. Muito cuidado, muito cuidado. Deus não nos isentou de responsabilidades. Isso leva-nos a ser irresponsáveis com a graça que Ele nos deu. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Precisamos ser cuidadosos. Nós temos partes, como disse Luciano outro dia, a salvação do Espírito é por fé, por graça. Mas a salvação da alma é por obras. Não é à toa que Tiago fala lá, você vai mostrar a sua fé, e eu com minhas obras vou lhe mostrar a minha fé. Então, fé sem obras está morta. Interessante como Pedro começa a abordar esse assunto da epignosis. E tem uns passos muito práticos que Pedro coloca aqui, que isso eu fiquei a semana toda assim, meditando assim, alegre com o Senhor, como as coisas, irmãos, as coisas não é para ficar no etéreo. Falar de um Deus que está lá no etéreo, aquelas coisas etéreas, porque Deus é assim. Irmãos, vamos descer. Esse Deus que tem todas essas, que é tudo que nós falamos, Ele quer ser essa realidade em nós.
Isso tem implicação nas nossas vidas, o que Ele é. Nós somos seres contingentes, e Ele é todo autossuficiente, mas nós somos contingentes, e nós precisamos dEle. Nós não somos autossuficientes, nós não somos sem Ele. Então falar de quem Ele é, tem implicações práticas nas nossas vidas, e nós precisamos ver isso, e tomar cuidado com este assunto de calvinismo, de hipercalvinismo, de nos isentar das nossas responsabilidades. Ele é, Ele faz tudo, mas Ele também, na sua economia, decidiu que nós temos parte e somos responsáveis. Isso causa um grande prejuízo. Isso começa com alguns centímetrozinhos, e isso vai indo, como eu falei antes, e vai desaguar naquele dia lá no tribunal de Cristo, em que iremos prestar conta da nossa irresponsabilidade por crer em assuntos que vão nos afastando daquilo que Ele planejou que fosse assim. Ele decidiu contar conosco. E Pedro fala muito claramente disso. Esse texto me deixou, essa semana eu estive meditando nesse texto de 2 Pedro 1, do verso 2. Vamos começar lendo esse texto, para a gente, pouco a pouco, com a graça do Senhor, desfrutando. Pedro começa, eu vou ler a partir do verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas na epignosis de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, graça e paz vos sejam multiplicadas, para quê? Na epignosis de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aqui Pedro começa a utilizar esse termo que o Paulo utilizou 15 vezes. E ele começa, visto como, o verso 3, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo nos foi doado pela epignosis daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então ele nos dá tudo isso em epignoses, precisamos conhecer para que nós nos tornemos o quê? Coparticipantes da natureza divina. Isso fala muito, isso nos traz responsabilidades no nosso viver diário, porque Ele nos colocou como coparticipantes da natureza divina. Então tem atributos comunicáveis de Deus que Ele nos deu em Cristo. Isso é a sua própria natureza. Ele não quis ficar isolado, sozinho no céu. Então esses atributos, embora há muitos que não são comunicáveis, mas no seu amor bondoso, Ele quis comunicar atributos a nós. E nós precisamos conhecer esses atributos. Por isso que eu falei para os irmãos semana retrasada, que ele fala que nós, mais adiante eu vou falar de gnose, para que então possamos chegar à epignose. Não de qualquer maneira. Eu penso que
Pedro, pelo Espírito, captou algo aqui assim, que Paulo, do alto da sua espiritualidade, o Espírito Santo escolheu o pescador para colocar algo aqui, para nos dar para nos balizar, para nos dar um entendimento de que esse assunto de epignose não é um assunto etéreo, a gente fala e está lá solto, é um conhecimento do alto e tal, tudo aquilo que eu vim falando para os irmãos essas 2 semanas, estamos aqui na terceira. Não, isso é prático, tudo que Ele nos deu é prático, tem que ser evidenciado, tem que ser vivido, tem que ser expressado, precisa de conhecê-lo como Ele é, porque isso vai mudar toda a nossa perspectiva de vida. Mas, por outro lado, o pai da mentira quer nos levar para a escravidão da ignorância. E isso nós precisamos denunciar e resistir. Não sei, como eu falei, não sei como, mas cada um de nós, todos aqueles que o Senhor chamou, precisa chegar à epignosis da verdade, precisa chegar à epignosis do Senhor, precisa conhecer Deus como Ele quer ser revelado. Isso não é um assunto no etéreo, solto por aí. O Espírito Santo, através de Pedro, coloca algumas coisas que nós precisamos considerar seriamente com respeito ao que de fato é epignoses e o que de fato as implicações da epignoses na nossa vida diária, no nosso viver cristão. Esse assunto é de suma importância, irmãos. Sem epignose nós não podemos avançar, nós não podemos crescer, não chegaremos à maturidade sem que tenhamos esse conhecimento epignosis. Não vai chegar. E o inferno todo vai se levantar para que você não tenha esse tipo de conhecimento. E suas implicações abençoadoras para as nossas vidas. Então, onde eu parei? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, se você torna-se coparticipante, você tem responsabilidade de expressar essa realidade, aquilo, os atributos que nos foram comunicados em Cristo precisam ser expressados. Não é um assunto etéreo, mas sim que aquele que está no trono e nós também assentados com Cristo, aqueles atributos que estão lá, estão em nossas vidas e precisam ser expressos. Nós precisamos entender esse assunto. Aquele mesmo Deus, aquele mesmo Senhor, que está sentado num alto e sublime trono, Ele nos concedeu atributos comunicáveis, para que possamos expressar. Mas para expressar nós precisamos conhecer. Para amá-lo nós precisamos conhecê-lo. Vou enfatizar de novo. Todos nós, sem exceção, sem epignoses, não iremos amadurecer, não conheceremos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Não haverá expressão se nós não o conhecermos em epignoses. Não existe maturidade, não existe avanço, somente estagnação. Precisa ser entendido, nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a entrar nessa realidade de epignoses. Não é somente um termo grego que foi colocado aqui, que Paulo usou 15 vezes, que Pedro usou 4 vezes, que o escritor de Hebreu colocou ali uma só vez. Não é só isso. Essa epignoses precisa estar em nós, precisa ser expressada em conhecimento dEle. Então, prosseguindo no verso 4, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha a especificidade do trabalhar do Espírito Santo na vida de Pedro,
a diligência de Pedro no Espírito. Não é somente a diligência de Pedro, mas é no Espírito. Ele é uma pessoa diligente. Então Pedro vem falando: vós reunindo toda a vossa diligência. Mas o Senhor já me concedeu tudo em Cristo. Amém. É uma verdade absoluta. Mas isso não é para ser recebido na carne. Isso precisa ser recebido no Espírito. Deus concedeu tudo em Cristo, para que aqui nós tenhamos uma vida de responsabilidade em cooperação, em diligência. Nós precisamos exercitar nossa diligência, não na passividade. Esse é um assunto delicado, que se nós não começarmos a entender já nós podemos talvez já ter resvalado o pé aí na passividade, esperando que o Senhor realize coisas que Ele já te deu, por causa de doutrinas estranhas. Então, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. Então, a diligência em associar alguns assuntos aqui. Então, responsabilidade humana, diligência, associação. É nós que devemos ser diligentes e associarmos as coisas que são indissociáveis no conhecimento epignosis. Então, os assuntos estão aí, a epignose está aí, mas eu percebo que pelo Espírito, Pedro colocou uns assuntos aqui que são fundamentais para a nossa caminhada em conhecê-lo em epignose, em termos epignoses da verdade. Então ele fala: reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, está lá no Antigo Testamento, também está na Nova Aliança. O justo viverá pela fé. Tudo começa por fé, tudo é por fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Tudo é por fé. Abraão é o pai dos que creem. Tudo começa com fé. Então, associai com a vossa fé a virtude. Então, temos fé, precisamos de virtude, precisamos de obras. Precisa haver uma associação desses assuntos. Essa sequência aqui, se podemos dizer, desses 8 passos aqui que nós precisamos dar, são passos, são assuntos indivisíveis nessa sequência. Você não pode separar. Por isso que eu vinha falando dos irmãos com respeito ao conhecimento, gnoses. O jovem, um adolescente se converteu, precisa ser discipulado, precisa entender que, embora tenha uma boa mente, uma boa cabeça, um bom entendimento, um QI elevado, isso tem um caminho que tem que associar com a fé, a virtude. E o interessante que eu meditava nessa semana, algo que encheu meus olhos, e você tem aqui, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Mas o moço tem uma cabeçona, tem um bom conhecimento, maravilha, é isso aí mesmo. Exercite as faculdades que Deus lhe deu. Agora nós precisamos vacinar todos nós, vacinar a mim e a todos nós aqui presentes, e aqueles que venham a escutar, que na soberania divina, o Espírito Santo, como um hábil escritor, coloca aqui. Presta atenção, jovens, e todos vocês precisam exercitar a gnose de vocês, mas só que tem uma coisinha aqui. Essa gnose vai estar aqui, precisa estar ombrado com o domínio próprio e precisa estar ombrado com a piedade, com a virtude. Os irmãos entendem? O que é que está acontecendo aqui? Não é só o conhecimento pelo conhecimento, tem um bom conhecimento bíblico. Aqui agora
Eu me lembro de uma experiência, quando estava meditando nisso, chegou um moço em uma determinada localidade, bom conhecimento, falava muito bem, conhecimento maravilhoso das Escrituras, a turma ficou alvoroçada, eita, é um homem de Deus, e lá vai e tal. Deixa o homem de Deus falar. Irmãos, eu creio que até hoje os irmãos têm prejuízo desse negócio. Esse negócio aconteceu há uns 20 anos atrás ou mais. O prejuízo que aquele homem de Deus trouxe por meio do povo de Deus. Que a gente vê o conhecimento, a gente fica vislumbrado. Mas nós precisamos olhar os passos. Será que essa gnose está umbrada com domínio próprio? Com virtude? Será que está umbrado? O Espírito Santo fez, claro, colocou aqui, ó, conhecimento, gnoses, domínio próprio de um lado, virtude do outro. Precisa haver testificação, precisa ter virtude no assunto, precisa ter domínio próprio, não é só conhecimento. O conhecimento precisa estar umbrado com essas duas virtudes. Na verdade, é uma cadeia que nós falamos aqui. São 8 temas, 8 tópicos. E são indissociáveis. Nós iremos ver mais adiante por que isso. Eles são inseparáveis. Não pode se separar. Não, eu gosto mais do conhecimento. Aí o jovem se afora. Não, porque eu conheço. Beleza, maravilha. Seja bem-vindo. Mas agora você está aqui, vamos caminhar junto. Vamos ver se tem virtude nesse conhecimento. Vamos ver se tem domínio próprio. Os irmãos entenderam onde é que coloca o conhecimento? Tem que estar umbrado com domínio próprio, com virtude. Senão o moço vai para o seminário, ele chega no meio do povo de Deus, parecendo um pombo com o peito estufado, e aí bota um lugarzinho para ele ficar aqui, ele já está distante da multidão. Calma aí, rapaz. Vamos ver nesses 8 passos se é assim mesmo as coisas. Então, associai a vossa fé à virtude. A virtude ao conhecimento, a gnoses é necessária. E ao conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Precisa continuar aí, nesse domínio próprio, perseverando, tendo domínio próprio. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Quando eu meditava sobre esse assunto, eu digo, Senhor, mas a pessoa pode ser humanamente falando uma pessoa muito boa, uma pessoa fraterna e tal, ela é amigueira e tal, tudo bem. Mas tem amor no assunto? E aqui o original é ágape, não tem ágape, então é uma coisa meramente humana. Então, a fraternidade precisa estar umbrada com amor. A fraternidade precisa estar umbrada com piedade. Precisamos ser piedosos, fraternos e amorosos. Então veja que as coisas não estão soltas. Essa sequência aqui não é para eu pegar e botar do jeito que eu quero. Aqui tem ordem. Quando o Espírito Santo coloca as coisas, nós precisamos observar onde é que estão as coisas. Mas eu acho que o amor ficaria bonito no começo, né? Não. O Espírito Santo colocou na sequência aqui primeiro fé e depois amor. Mas você vê a correlação de cada um desses itens aí. Cada um deles. Precisa ser boa, mas não tem umbramento com amor, nem com piedade. Então, é uma mera amizade. Quando nós olhamos para a pessoa do Senhor, eu meditando, Senhor, tenha misericórdia do Senhor. O Senhor foi tão fraterno, tão amigo, tão amoroso, que tem um assunto na pessoa do Senhor que me chama a atenção, que qualquer um de nós, eu com vocês, todos nós juntos, irmão, para analisar bem. O Senhor Jesus chamou aqueles 12, e no meio deles tinha um traidor. Irmão, se é eu e você, na primeira coisa que a pessoa faz uma coisa contra a gente já quer sair disparatando, e sai gritando, e sai, não, porque fez isso comigo. O Senhor Jesus ali o tempo todo sabia a quem Judas estava servindo, irmão. Irmão, esse assunto é sério. Jesus era muito fraterno. Ele amava. E diz lá que ele amou os seus até o fim. Ele não
Ele não entregou Judas. Ele não desmascarou Judas na frente de todo mundo. Por qualquer bobagem a gente já sai gritando aí, o zap nos grupos, não sei aonde, tudo quanto é buraco, a gente sai. Tá aquele irmão lá, aquela irmã me fez isso, fez aquilo, e Jesus ali comendo todo dia, dormindo junto, tomando banho ali, e participando das mesmas refeições, e o Senhor não falou nada. Será que isso fala para nós quem somos nós? Que fraternidade, que amor. Isso não se encontra em nós. Veio e fez morada em nosso coração. Nós somos miseráveis. Tem hora que eu paro para pensar, Senhor, 3 anos e meio, Judas do lado do Senhor, e o Senhor não o denunciou. Ele via ele com a bolsa, com o dinheiro. Provavelmente aquelas mulheres lá que ajudavam ele, traziam o dinheiro e colocavam na bolsa de Judas. E ele sabia o que Judas fazia com aquele dinheiro. Se fosse eu e você, na primeira moeda que caísse lá, a gente dava um chute naquela moeda, daquela bolsa lá e denunciava Judas. A gente ia botar em tudo quanto era jornal. No primeiro dia de caminhada com Judas, Judas ia para a delegacia, daí... Irmão, é um assunto, quando eu confesso, quando eu paro para meditar nisso, que o Senhor tenha misericórdia. Por muito pouco a gente sai chutando as coisas, sai brigando, sai remungando, e o Senhor vivendo dia a dia com Judas ali, olhando para ele, dentro dos olhos dele, falando com ele, conversando com ele, sabendo, porque Jesus não precisava de que ninguém dissesse a ele o que era a natureza humana. Não precisava. Mas mesmo assim, por causa do cumprimento do propósito de Deus, ele suportou Judas durante aqueles 3 anos e meio. Isso fala muito ao nosso coração. Isso fala do amor, da fraternidade, do suportar. Depois ficou tudo conhecido, está tudo escrito, mas ele sofreu como ovelha muda. Ele não falou nada. Não denunciou nenhuma moedinha que Judas fez um mau uso ali. Esse assunto é digno de nota, irmãos. Nós devemos parar para dar uma analisada, porque por muito pouco a gente já separa, já briga, já o pau quebra. Mas o Senhor não fez isso com Judas. Então, depois que Pedro, pelo Espírito Santo, nos chama à realidade de sermos diligentes para associarmos as coisas, e ele vai falando esses itens, um após o outro, assim nas associações. Aí ele fala no verso 8, porque estas coisas, que coisas? Essas 8 dessa sequência que nós vimos falando, fé, de virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Porque estas coisas que vinha falando-se antes, existindo em vós, mas não parou por aí, tem uma vírgula aí, existindo em vós e em vós aumentando. Veja que o assunto da passividade não tem lugar aqui. Existindo em vós e em vós aumentando. Para alguma coisa aumentar, tem que haver algum exercício. Tem que haver exercício. Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Ou seja, à medida que nós fazemos essas associações e essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, olha o caminho que o Espírito nos dá através de Pedro aqui. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que, elas existindo e elas aumentando, não sejais nem inativos,
nem infrutuosos na epignose de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, o assunto desceu para o nosso nível, desceu a nós. Não é um assunto de epignoses lá longe de nós, não. É prático. Estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando pelo exercício, fazem com que não sejais nem inativos, preguiçosos, indolentes, irresponsáveis, parados, nem infrutuosos, estéreis, sem dar frutos. Ou seja, para que nós possamos ser... Então, o que o texto está nos chamando aqui é nós sermos ativos, precisamos ser ativos, precisamos fazer diligência, precisamos fazer associações, precisamos atuar no assunto, para que nós não sejamos nem nativos, nem frutuosos na epignose, ou seja, na epignose de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser ativos e precisamos dar frutos. Para quê? Para que nós possamos crescer em epignoses, ou seja, tudo aqui está coordenado. Nós queremos crescer em epignoses, ótimo. Então nós não podemos deixar de ser diligentes e associarmos fé com virtude, virtude com conhecimento, conhecimento com domínio próprio com perseverança, perseverança com piedade, piedade com fraternidade, fraternidade com amor. Se nós falharmos aqui, estamos comprometidos de conhecermos, seremos inativos e infrutíferos na epignose de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, epignose não é um assunto etéreo lá separado de mim. Eu preciso vir associando essas coisas uma à outra, e essas coisas falam da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, virtude, e pelo poder da virtude dele as pessoas eram curadas. Virtude, conhecimento. Nós precisamos ter domínio próprio, precisamos perseverar no domínio próprio, precisamos perseverança. Deixa eu voltar aqui. Precisamos ter piedade, precisamos ser piedosos, sermos parecidos com o Senhor, e com isso sermos fraternos, e sermos amorosos, o amor ágape, o amor de Deus. Então tudo isso são coisas da vida do Senhor em nós. Ou seja, crescer em epignoses implica que eu estou crescendo nessas coisas, eu estou fazendo diligentemente associações no meu dia a dia. Você começa a crescer, você fica mais parecido com a pessoa do Senhor Jesus. Então você passa a conhecê-lo em epignose de cima, essas coisas vão se multiplicando, você vai associando com virtude, você vai diligentemente associando essas coisas vão crescendo, você vai ficando ativo e você vai sendo frutífero na epignose de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o assunto não fica só lá na estratosfera, o assunto de epignose, não, ele é prático. Precisa haver associação dessas coisas, para que nós sejamos pessoas ativas, pessoas que dão frutos, pela associação diligente dessas coisas na nossa vida. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, que coisas? Aqueles 8 itens, para você ser ativo, você dar frutos, na epignose do nosso Senhor Jesus. Mas
Pois aquele a que estas coisas não estão presentes é cego. Aí você fica pensando, mas espera aí. Um crente pode ficar cego com respeito a essas coisas? Pois aquele a que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Só aquela coisa ali que está pertinho ali. Não consegue ver adiante. A visão não foi ampliada. Esquecido. Diga, aqui agora, isso aqui não é para incrédulo, não. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A pessoa que não crê no Senhor não teve purificação de pecado outrora, no passado. É uma pessoa que já esqueceu esses assuntos. Esses assuntos ficaram para trás. Pois aquele a que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É alguém que parou no meio do caminho, é uma pessoa inativa, não dá mais fruto, parou no tempo, deixou de assumir suas responsabilidades, de ser diligente em fazer associações para crescer na epignose de nosso Senhor Jesus Cristo. Parou o processo. Aqui já está dizendo que é cego e está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Um assunto muito sério, irmão, muito sério. E o assunto prossegue. Por isso, irmãos, olha o Espírito Santo trazendo essa palavrinha por Pedro. Por isso, irmãos, procurai com diligência. É assunto de estar ativo por graça, dando frutos. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Se procurar, não só procurar de qualquer maneira, procurar com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Mas eu já sou crente, eu tenho tanto tempo. Mas você tem que confirmar a sua vocação e a sua eleição. Como é que é isso? Mas não já está tudo certinho para mim? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição. Então nós temos necessidade de confirmar nossa vocação e eleição, estando nesses fundamentos aí, associando as coisas, direto o tempo todo, piedoso, cheio de fé, amor, fraternidade, perseverança, domínio próprio, conhecimento. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Você está na atividade, você está dando frutos. Os frutos do Espírito estão se manifestando em você. Essas 8 coisas, esses 8 passos nas sequências estão existindo em você. Você está associando uma coisa à outra o tempo todo. Você está ativo, você está dando frutos, você está crescendo em epignoses. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Você está vivendo a vida vitoriosa em Cristo. Pois, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quer dizer que aqueles que têm se exercitado, aqueles que estão ativos, aqueles que têm dado frutos, aqueles que têm feito essas associações, eles vão ter uma entrada,
será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quer dizer que tem alguns que não terão essa entrada dessa maneira. Nós temos responsabilidades, porque se não assumirmos essas responsabilidades, a nossa entrada lá não vai ser amplamente suprida. Vai ficar faltando um monte de coisa. Ou eu estou falando alguma coisa diferente? Porque está dizendo aqui, pois desta maneira, procedendo as coisas que Pedro vem falando aqui, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vai ter uma entrada amplamente suprida. Significa que vai ter gente que não vai entrar com essa folga toda. Tem alguns que o fogo vai tocar lá e só vai ficar o fundamento. Porque sobre ele foi madeira, palha e feno, vai ser salvo como que pelo fogo. Mas aqueles outros, com ouro, pratas, pedras preciosas, vai ser amplamente suprida a sua entrada no reino de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas aqueles que se tornarem pelo tempo inativos e infrutuosos, não tem entrada ampla aqui. São assuntos que nós precisamos meditar, estar diante do Senhor, porque o Senhor deseja, Ele deseja que todos nós tenhamos uma entrada ampla, mas nem todos querem. E Deus age somente em amor e também em justiça. Ele ama, mas aqui Ele não vai sair arrastando a gente, para a gente ter uma entrada ampla. Não vai, irmãos, vamos parar com isso. O que é que a gente está dizendo? O que é que a gente está crendo? Não vai, porque Deus é amor e tudo que Ele quer através de nós é que esse amor, o último item lá, ele se manifeste e cresça em nós. Nós amarmos o Senhor conhecendo Ele em epignoses. Nós conhecemos e nós nos dedicamos, nós amamos o Senhor, porque nós amamos, nós nos submetemos, nós queremos com Ele, nós cooperamos com Ele. Mas infelizmente alguns não querem cooperar. Mas tem que ser por amor. Ele não vai violar a nossa vontade. Se nós queremos ser inativos e infrutuosos, Ele vai respeitar. As coisas não são na força, não é por imposição. Deus nos quer por amor. E Ele quer essa resposta em amor. Por isso que nos itens tem associando e vem fraternidade ao amor. Porque Ele quer que esse amor se manifeste em nós. E ali o original é ágape. Para nós amarmos os irmãos, amarmos o Senhor, querermos com o Senhor, tudo em amor. Não no determinismo. Deus vai determinar que você seja vencedor se você não está querendo. Como é que é isso aí? Onde é que está a sua responsabilidade? Deus não nos fez assim. Aqueles que querem amor responder, irá ter uma entrada ampla. Os que não querem vão ser respeitados, não vai ser tão ampla assim. Vai ter prejuízo. A entrada nesse reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu penso que eu teria um outro assunto aqui, mas eu penso que a carga hoje tem que ficar aqui nesse assunto, porque se eu introduzir outra coisa vai misturar, e eu creio que nós devemos ficar aqui meditando nesse assunto da praticidade. Deus quer que nós tenhamos o conhecimento em epignoses, mas Ele requer de nós uma diligência em associação que vai nos levar a termos uma epignose do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos conhecê-lo plenamente, como Ele é e como Ele quer ser conhecido. Isso é o maior tesouro que nós temos. Conhecê-lo da perspectiva divina. E invariavelmente, como eu falei na semana retrasada, também na sua luz nós veremos a luz. Também de quem nós somos.
E nós iremos cada vez amá-lo mais e mais e mais e mais. Porque ele pegou seres que sequer mereciam estar na presença de Deus. Mas agora, ele permite que esses que ele amou façam essas diligentes associações para conhecê-lo em epignoses de uma maneira prática, ou seja, não é somente um conhecimento fora de mim, não, eu vou fazendo associações, e eu vou crescendo em epignoses, e eu vejo o Senhor como Ele é, mas eu também me vejo, mas os atributos comunicáveis dele começam a invadir os ambientes em que nós estamos, começa a ser visto, o bom perfume de Cristo começa a ser exalado, porque você tem um conhecimento epignoses, você conhece Deus como Ele é, e isso impacta a sua vida, e você vai ser diligente em fazer as associações, você vai ser um homem ou mulher de fé, de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade, de amor, tudo isso vai estar existindo em nós, e em nós aumentando pelas associações, e aí o nosso conhecimento em epignoses vai aumentando. Por isso que esse assunto afeta cada célula do nosso ser, conhecer Deus em epignoses. Começa, como eu falei, começa pela gnose, Ele quer que tenhamos gnoses associada, como eu coloquei um texto, eu estava buscando uma palavra, está interligado, cada conhecimento, domínio próprio, virtude. Então não é para o moço estar aí com peito de pombo, quando ele começar a associar, ele vai dizer: ô Senhor, eu tenho esse conhecimento todo, mas eu não tenho domínio próprio, eu não estou ombrado com domínio próprio. Ô Senhor, tenha misericórdia. E do outro lado, está me faltando virtude. E aí vai baixando, e vai associando as coisas, vai crescendo nessa associação, e começa a perceber que esse conhecimento não é um conhecimento tão somente fora de nós, ele vai estar em nós, porque tem resposta dentro de nós, porque há uma diligente associação. Esse assunto de epignose não é uma coisa que Deus quer que esteja lá separado de nós, é um assunto que diz respeito a todo o nosso ser, porque Deus quer se revelar, mas tem caminhos que nós precisamos seguir. Nós somos coparticipantes, nós precisamos ser diligentes e fazer essas associações para crescermos em epignoses. Não é só a gnosis, é ela umbrada com os outros. E por fim, no meio dessas associações, a gente crescendo em epignose, conhecendo Deus como Ele é, aí eu passo a conhecer quem eu sou e como eu preciso estar diante dEle, como eu preciso expressá-lo. Então não é um assunto solto, é um assunto que tem implicações no nosso viver diário. O Senhor deseja ver cada um de nós fazendo associações diligentes de todos esses itens para crescermos na epignoses do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecendo Ele da perspectiva dEle de cima, um conhecimento completo, perfeito, e como eu falei antes, que traz implicações benditas para as nossas vidas, porque Ele nos fez coparticipantes da natureza divina e não quer que vivamos de qualquer maneira. Como somos coparticipantes, então precisamos andar nesse espaço para conhecê-lo mais e mais, e Ele se expressar em cada um desses atributos que nos foram concedidos dEle, atributos comunicáveis. Soberano Senhor, encomendamos esse assunto em Tuas mãos, Senhor. Precisamos da Tua graça, nos dá que possamos ter mais sede de Te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao Teu redor,
escutando o Teu falar, sentindo o Teu amor, vivendo junto a Ti, Senhor. Nos ajude a crescermos em epignoses. Nos ajuda a conhecermos o Senhor como o Senhor quer ser revelado a nós. Conhecê-lo como Ele é. Nós te pedimos tudo isso, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus.